Bom dia, bem-vindos. Essa é a segunda parte da ativação de Escorpião. Para quem nunca participou, a ativação é um momento em que a gente conecta com o céu. Então, eu vou falar um pouquinho do céu do momento, mas também ativa no nosso corpo as energias do Sol. E o Sol, nesse momento, que está em Escorpião. Então, eu vou trazer todas as características escorpianas, né, alquímicas, para que a gente consiga se conectar mais facilmente, para nossa mente poder ir relaxando e entendendo o trajeto que esse corpo vai fazer. Então, por isso que no final tem sempre uma meditação, mas no começo a gente vai digerindo todo esse processo. Essa é a ativação do Sol. E não é difícil de entender, tem gente que faz ativação da Lua, Lua cheia, faz magia. Aqui nós fazemos a ativação do Sol. E estamos na segunda ativação de Escorpião. Tem a primeira aqui no canal, é só procurar. E se você já faz parte do grupo, me acompanha aí, estamos juntas, né? Estamos juntas? Pode, e não teve oportunidade de fazer a primeira, sugiro que faça a primeira e depois faça a segunda. Mas pode ficar aqui, não precisa sair agora, porque esse conteúdo, né, desse céu do momento, é bom que seja acoplado, entendido agora, no momento presente. Então, vamos lá. Vou ler aqui, tá bom? Bom, Escorpião é a energia que vivemos mais forte nesse momento. Não só porque o Sol está lá, mas isso também. Mas porque a gente tem Mercúrio se preparando para entrar retrógrado em Escorpião. Temos Marte, que já passou por Escorpião e agora entrou em Sagitário. A Vênus, que está em Escorpião. A Lilith, o Sol, enfim. Lilith e o Sol que se encontram em conjunção essa semana, tá? Nesse mesmo signo. É um grande processo transmutador. É diferente de outros momentos, que nós passamos momentos de mudança, a anarquia da mudança, ela ainda volta um pouquinho nesse período final do ano e início do ano que vem, essa anarquia da mudança, mas é como se esse momento escorpiano estivesse nos preparando alquimicamente para viver o que a gente vai viver ali na frente, para transmutar. É um encontro que, para mim, chega nesse lugar transmutador, tá? Bem, mas ninguém muda o que não sabe aonde está preso, né? Aonde não, que não reconhece a sua prisão. Nessa semana, Saturno ele fez bons aspectos com a Lilith que é a nossa parte sombra, a nossa parte reprimida, mas também a nossa parte poderosa, tá? E ele definiu limites com a Lilith, né? Os dois definiram limites e definiram como que é bom quando a gente está firme espiritualmente nessa força, que também é uma força ancestral, que está guardada dentro de nós. Então, traz um contorno positivo para essa parte, no sentido assim, que a rebeldia não é só coisa ruim. A rebeldia é necessária, sabe? É muito necessária. Então, essa semana a gente teve a questão das meninas da Miss, né, que foram lá e saíram porque o cara babaca, posso falar babaca aqui? Falou uma coisa horrível para a menina e ela saiu e todas as meninas saíram juntos, então traz essa rebeldia, sabe? É só um exemplo, tá? Do que é capaz esses encontros com a Lilith são capazes de fazer. Bom, o trabalho espiritual, porque Saturno está em peixes, então ainda assim é um trabalho espiritual de muitas partes nossas que estão reprimidas e guardadas. Saturno, ele não te obriga a nada, mas ele é um grande abre e fecha de portas e de possibilidades, tá? E Mercúrio juntinho de Marte nesse momento, no céu, ali ainda em Sagitário, né? Como eu falei, está preparando para voltar para Escorpião. Está revendo, assim, para onde que a gente está indo? Qual o sentido disso tudo? Sermos sós de Deus ser mudo. Então, qual o sentido disso tudo, né? Qual a parte... que parte minha... Eu anotei essa frase assim, né? Que parte minha queria isso que eu estou correndo atrás, eu queria isso que eu tenho hoje. Que parte minha era essa? Porque a gente ainda está numa lua minguante, né? Leonina. No eixo touro e escorpião, estamos falando aqui de escorpião,
nós estamos falando das nossas prisões e dos nossos apegos, alguns condicionamentos, tá? E como que a gente trabalha assim com as nossas desculpas, com as nossas distrações, para estar fazendo o que a gente está fazendo. Porque os apegos, dentro dessa construção das prisões taurinas materialistas, e os apegos escorpianos para não soltar, o medo da mudança, da morte, da ressignificação, faz a gente encontrar um monte de desculpa na dor, na morte, no próprio processo, no próprio medo, traz um monte de desculpa. E isso distrai, e isso perde o rumo daquilo que precisa ser feito, tá? Então, é um momento que a gente pode se perguntar qual é a sua coragem. As permissões foram dadas. As permissões te foram dadas. Importante isso. E por que você não está fazendo? Então, estamos transmutando isso. Por que que nós não estamos fazendo? Estamos aprendendo a transmutar nesse momento. Então, essa ativação, tá? De Escorpião, parte 2. Na primeira, a gente trabalhou esse encontro com a nossa parte sombra, quem era ela, e aonde ela estava nos prendendo. E nesse segundo encontro, durante o dia, né, bem diferente a qualidade, jogando sol para essa sombra. No primeiro encontro foi à noite, a gente teve esse encontro com ela, e nesse segundo, durante o dia, entendendo para onde, qual é a caminhada, tá? Qual é a travessia que nós estamos tentando fazer juntos, nós e a nossa sombra. Bom, para isso, para terminar, né, a minha explicação, respira fundo. Eu quero lembrar e trazer essa imagem da mandala astrológica, né? A mandala astrológica que está aqui. Essa mandala astrológica, ela traz Escorpião, você vê, o eixo do meio da mandala é Áries e Libra, tá? Subindo, olha só, subindo é Escorpião. Então, eu queria voltar com essa imagem, tá? Porque Escorpião vem depois de Libra. Depois de medir, de relacionar, de ponderar, andar na corda bamba, libriana. Depois de fazer isso, eu preciso parar de ser boazinha, querida, fofa, libriana, e preciso enfrentar as minhas próprias crises. Eu preciso enfrentar as minhas mortes, meus renascimentos. Eu preciso ressignificar aqueles encontros ou desencontros e ressignificar a minha existência. Então, nessa lua minguante de Leão dessa semana, eu preciso refazer a consciência, tá? Porque fala do Sol, e o Sol encontrando Lilith, é consciência, é muita consciência. Do que eu estou fazendo com isso tudo que me foi dado e com isso tudo que eu já vi que é um problema, ou já vi que eu preciso fazer, ou que eu escolhi fazer. O que eu estou fazendo? E é importante entender que lá em Leão, eu estou vendo o que eu estou fazendo, né? Essa lua minguante, eu estou vendo o que eu estou fazendo, ela tem uma origem, porque antes de Leão está lá, ó, tem Câncer. Ela tem uma origem. Eu estou fazendo por quê? Se eu olhar lá para trás. Então, a mandala, ela vem ressignificando, ela vem olhando as passagens da sua vida. E Câncer tem a ver com a infância, com o passado. Eu estou fazendo por quê? Será que ainda estou fazendo coisas que são desse passado? Tá? Mas por que eu preciso olhar para esse minguante em Leão agora? Porque eu preciso realmente avaliar isso que eu estou fazendo para que eu possa plantar boas sementes de consciência, para lá em Virgem eu conseguir instrumentalizar. A Virgem instrumentaliza, porque a lua minguante vai chegar ali em Virgem, onde foi eclipsada. Então tem uma... Peraí, deixa eu trabalhar isso em mim. Eu sou capaz de trabalhar isso em mim, tá? Essas ferramentas. E aí ela volta minguante em Libra. Vamos ser justa? Vamos ser justos? Primeira coisa, não precisa ser justa, e a justiça nem sempre é aquilo que me agrada. Ai, mas eu preciso fazer. Ou nem sempre é o que agrada o outro também, tá? E, e é esse momento, né, do final da semana. Então, as datas são dia 12, hoje,
começa a lua minguante, dia 13, dia 14, nós começamos a acessar essas ferramentas, tá? Dia 17, 18, trabalhamos o nosso processo de ressignificação, para que a gente consiga transmutar e fazer diferente lá na lua nova escorpiana, mais lá na frente, que agora me perdi aqui na data, deixa eu ver se eu acho. Lua nova de escorpião no dia 20, pertinho da entrada do sol, no próximo signo, que é Sagitário. Então vai ser um momento muito potente, assim, muita abertura. E vamos lá. Então, vamos começar. Quero te convidar a fazer essa ativação, a realizar essa travessia que nós vamos fazer hoje. Toda a ativação do signo propõe uma parte meditativa rápida e vamos fazer essa travessia. Então, convido você a fechar os olhos, convido você a sentar confortavelmente, respirar profundamente 3 vezes. Respira fundo. 2, 3. Vamos encontrar com aquela nossa parte da nossa última ativação, a nossa sombra. Lembra que ela tem um nome? Encontra com ela. E a gente vai junto. Você e ela. Vamos atravessar esse lago. Encontra o seu cenário. Estamos de um lado do rio. Tem uma balsazinha. Ela está ali na balsa. A gente precisa entrar nessa balsa para atravessar esse rio e chegar lá do outro lado, onde a gente precisa chegar. A gente tem a opção de ficar? Tem, mas não tem. Você vai precisar confiar nessa sua parte que está ali na balsa. Respira fundo. E entra na balsa. E você está vendo esse processo de travessia. Está vendo como está esse rio? Está vendo como você se sente? Como você não quer olhar para ela e ela te olha fixamente. Ela nem precisa olhar o caminho, porque ela sabe de cor. Em algum momento, a gente precisa parar de fechar os olhos para não ver. Precisa encarar ela para saber para onde você está indo, senão você não vai saber para onde tá. Só ela sabe o caminho, ou você vai com consciência com ela ou não vai. Caminha, continua, olha para ela. Não distrai com nenhum barulho, com nada. Continua. Olha para ela, olha para ela. Olha para ela, vê como ela é. Ela é uma parte reprimida sua. Ela é uma parte que está à margem do tempo.
Olha para ela. Veja a forma que ela tem. Ela não é muito bonita às vezes. E dá a mão para ela. Fala para ela assim: deixa ela sumir aí na frente agora. Deixa eu guiar o barquinho. Descansa. Senta aqui atrás. Eu sei que você sabe, mas eu também sei. Vamos junto. E troca de lugar com ela. Vai na frente desse barquinho, dessa canoa. E aí agora você pode olhar para o horizonte, sorrir para ela que você está carregando agora atrás. E aí você chegou num espaço de terra. Tem muitas árvores. Essa parte sua pode não querer ir, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você pode agradecer e seguir para o meio do mato, para o meio dessas árvores. Não deixa que essa parte te siga nesse caminho, sabe? Ele é seu, agora ela tá lá fora. Ela torce também para que você chegue. Ela também é uma dor ancestral, então vai carregando ela aí no peito, mas com coragem de seguir esse espaço que você não conhece, no meio das árvores, até que chega um clarão. Nesse clarão, na sua frente, é uma árvore enorme, ancestral, amazônica. Ela é incrível. Tem muitas forças ali, muitas forças. Pessoas caminharam para chegar até ali, muitas e poucas também, porque nem todo mundo conseguiu chegar ali, mas você chegou. Existe uma presença de muita luz aqui agora, nessa árvore que te encontra. E ela te encontra. E ela tem nome também, pode ser que te apresente como um nome, pode ser que te apresente como uma entidade, como um Deus, como alguém que você gosta de cultuar. Se apresenta lindo na sua frente. Você honra, cumprimenta, faz, abraça, o que você quiser fazer. E você está muito feliz. Vocês vão sentar e você vai escutar grandes histórias e conselhos. Outras pessoas, outras partes chegam, sentam, escutam, conectam. E de repente, essa parte luminosa, linda, ela precisa ir embora, precisa sair, mas você sabe que ela está com você. E que você está com ela e que você tem isso guardado no seu coração. Essa imagem, essa emoção. Aquela parte lá no Rio ainda mora lá no seu coração também. Mas você sabe agora quanta luz que tem.
Será que tem caminho de volta? Eu não sei. Você caminha por essa floresta, caminha sozinha e agora não tem mais medo. Admira, brinca, e lá longe você encontra outras paisagens, outros caminhos. E você vai. Como uma águia, como uma coruja, como uma loba. Respira profundamente, traz essa consciência para o seu corpo, para o seu momento, para a sua presença. Agradece. Abre seus olhos lentamente. Olha para o seu entorno. Foi aqui que você chegou. É agora. Oh, na semana que vem a gente se encontra.